Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Aos alunos do terceiro ano B, né? Uma boa tarde para vocês. E aos alunos do terceiro ano C noturno também, saudação a vocês. Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo, certo? Principalmente vocês que estão se preparando para o Enem. Aqui na seção Análise Linguística, nós estudaremos progressão referencial e operadores argumentativos. Esse assunto está na página 191 do livro de vocês, tá certo? Bom, eu fiz uma explicação aqui mais enxuta, mais fácil de entender. Primeiro, nós vamos saber o que é uma referenciação. A referenciação, gente, é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente, tá certo? Em outras palavras, a referenciação é nada mais e nada menos do que um termo que retoma ou substitui um termo que foi dito anteriormente dentro do texto, ou a uma ideia que foi dita anteriormente, tá certo? Que foi escrita anteriormente. Veja esse exemplo aqui. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando está sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Eu destaquei aí a palavra Ana Elizabeth, ela e menina. Notem aí, gente, que ela retoma ou refere-se a Ana Elizabeth. A palavra menina também retoma a palavra Elizabeth, ou se refere à palavra Elizabeth. Então, nesse exemplo aí, o termo referente é esse aqui, Ana Elizabeth, tá? Ana Elizabeth é o termo referente, tá, gente? Bom, todas as vezes que o referente precisa ser retomado no texto, nós podemos utilizar outras palavras para que os leitores possam retomar ou recuperar a ideia que foi dita anteriormente, tá certo? Isso aí é chamado de referenciação. O que é referenciação? É a retomada de um termo anterior, para que o leitor possa recuperar a ideia, né, daquilo que foi dito anteriormente, tá certo? Então, é muito simples. Eu separei aqui alguns termos responsáveis pela coesão sequencial dos textos, né? Tá? Por exemplo, palavras que nos dão ideia de inclusão. São, além disso, também, vale lembrar, pois, outra assim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até, é certo que, é inegável, em outras palavras, além desse favor. Então, esses termos aqui são responsáveis pela sequência dos textos, gente. Aí nós vamos chamar ele mais na frente de operadores argumentativos. Deixa eu passar um pouco aqui para eu explicar melhor para vocês. Reflexão sobre a língua. Nessa seção que eu expliquei para vocês, vocês viram aqui que em um texto há palavras que se referem a elementos externos a ele, né? E palavras que se referem a outras palavras no texto, tá? Que nós vamos chamar de referentes, né? O processo que se estabelece essas referências é denominado referenciação. Então vocês viram também que há palavras que estabelecem relações entre partes do texto, indicando o caminho escolhido pelo autor da perspectiva adotada. Essas palavras elas são chamadas de operadores argumentativos. Então nós vamos trabalhar referenciação e operadores argumentativos. Vamos aqui para o conceito aqui. O que é referenciação? É o processo pelo qual se introduzem referentes no texto, tá? Então a referenciação, toda vez que eu introduzo um referente no texto, eu estou praticando o quê? Uma referenciação. Então esse processo é quando eu substituo uma palavra que foi escrita anteriormente por outra, seja ela um sinônimo, seja ela um pronome, né? Para evitar o quê? Para evitar a repetição desnecessária de um termo
dentro do mesmo parágrafo, tá certo? Então é muito bom vocês ficarem atentos a isso aí, para que vocês aprendam na hora de produzirem os textos de vocês. A retomada desses elementos ao longo do texto é denominada progressão referencial. Toda vez que eu uso essa retomada de elementos ou de ideias dentro do texto, eu estou praticando uma progressão referencial, certo? Operadores argumentativos. O que são esses operadores argumentativos, gente? São termos utilizados para correlacionar partes de um texto, a fim de permitir que a direção argumentativa que se pretende tomar fique subentendida. Então, os operadores argumentativos nada mais são do que as conjunções que nós usamos para correlacionar uma oração com a outra, né, dentro do período, tá certo? Então, esses operadores argumentativos, gente, eles têm uma função importante, que é promover a coerência textual, tá certo? E a gente vai estudar mais na frente um pouco a respeito da coerência textual. Pois bem, então a progressão referencial ela pode se realizar por estratégias variadas. Entre elas, o uso de, tá meio pequeno aqui, mas dá para ver, formas pronominal, tais como ele, ela, esse e essa, como nós usamos no exemplo anterior, né? Por exemplo, Franciele tira boas notas na escola. Isto acontece porque ela é estudiosa. Bom, eu tenho aí, gente, duas palavras que retomam, né? Eu tenho duas palavras que retomam termos que foram ditos anteriormente, tá? Por exemplo, o isto. Esse isto aí, ele retoma o quê? Retoma a ideia que foi dito anteriormente. Qual é a ideia? O fato da Franciele tirar boas notas na escola, né? Então, isto acontece porque, ó, Franciele tira boas notas. Isto acontece, esse isto se refere ao quê? Ela tirar boas notas. Então, o referente é tirar boas notas, né? Porque ela é estudiosa. O ela aí retoma quem? Franciele, tá? Retoma Franciele. Então, o referente aqui é a Franciele. Então, no processo de referenciação, eu me referi a Franciele e o fato dela tirar boas notas. E observe que na sequência aí, eu substituí a palavra Franciele pelo pronome ela, né? E o fato dela tirar boas notas por isto, né? Então, isso é chamado de referenciação, gente, tá certo? Essa referenciação ela se dá também por advérbios e expressões adverbiais locativas, né, que indicam o local, tais como aqui, ali, lá. Olha só esse exemplo aí que eu dei, gente. São Paulo faz muito frio nesta época. Lá, moradores de rua sofrem muito com as baixas temperaturas. Então, observem aí que eu usei duas coisas aí, mas eu vou destacar apenas o lá, tá certo? O lá se refere a quê? Se refere a São Paulo. Eu usei o lá para substituir São Paulo, certo? Muito bem. Sinônimos do termo retomado, tá? Gente, eu posso substituir uma palavra que eu escrevi anteriormente por um sinônimo dela lá mais na frente, tá? Para evitar a repetição. Observem aqui o que foi dito aqui, ó. Os professores do curso de Direito fizeram uma avaliação com os alunos do último período da graduação. Os docentes também pediram aos estudantes que respondessem um questionário sobre a instituição. Os docentes substituem os professores do curso de Direito, certo? E estudantes substituem o quê? Alunos. Ambos são palavras sinônimas, né? Docente é sinônimo de professores, né? E alunos, estudante é sinônimo de alunos, tá certo? Então, os docentes substituem o quê? Substituem professores, né? Os professores do curso de Direito, tá certo? Então, isso aí é uma referenciação, gente. Essa referenciação, ela se dá assim, eu posso trocar por pronome e eu posso trocar também por palavras sinônimas.
E eu posso usar também termos genéricos, que abrangem em algum sentido o termo retomado. Eu uso um termo genérico que abrange em algum sentido o termo retomado. Olha esse exemplo aí, ó. Um índio saiu à procura de frutas e de mel, mas o que encontrou foi a onça. A fera atirou-se contra ele. Lutaram durante algum tempo, mas logo o homem idoso, como era, percebeu não poder aguentar. Tá? Gente, observem aí que eu destaquei a palavra índio e a palavra onça, né? Então, o termo fera retoma o termo onça. E o termo homem retoma o termo índio, né? Então, a palavra fera, ela retoma de uma forma generalizada ou de forma genérica, né? A palavra onça, né? E o homem também é uma palavra genérica, né? Que se refere a todos os homens. O homem retoma o termo índio, né? Então, nesse caso aqui, os termos genéricos, eles abrangem, em algum sentido, o termo retomado, né? Quando eu falo fera, eu estou me referindo à onça, né? Então, ela se refere a essa onça. E também nós temos aqui as elipses, isto é, a omissão do termo retomado. Por exemplo, aqui, ó, eu gosto muito de Portugal, quero visitar o país. Eu tenho duas orações aí nesse período, gente. Eu tenho a primeira oração, eu gosto muito de Portugal, e a segunda, quero visitar o país. Nessa segunda aí, houve uma progressão referencial, gente. Só que nesse caso eu omiti um termo aí. Qual foi o termo omitido aqui na primeira oração, nesse primeiro período? Né? Quero visitar o país. Eu omiti o pronome eu, né? Eu poderia ter escrito assim, ó. Eu gosto muito de Portugal. Eu quero visitar o país. Então, para evitar repetir o eu duas vezes, eu omiti aqui o eu, né? Então, que é uma progressão referencial. Roberto gosta de filmes. Simone de novelas. Aqui, a referenciação ela se dá pela omissão do verbo gostar na segunda ocorrência, que é Simone de novelas, né? Simone gosta de novela. Então, o gostar ele foi omitido aí nessa segunda oração, tá certo? Muito bem. Os operadores argumentativos ele têm sentidos variados. A finalidade relacionadas à finalidade com que são utilizados, né? Então, os operadores argumentativos ele têm sentidos variados relacionados à finalidade com que são utilizados. Por exemplo, se eu quero assinalar um argumento mais forte, eu vou usar a palavra até mesmo, mesmo inclusive. Gente, esses operadores argumentativos são as expressões que eu uso para ligar uma oração com a outra, tá certo? Isso são operadores argumentativos. Já a referenciação são palavras que eu utilizo, ou expressões que eu utilizo, para retomar, tá? Retomar uma palavra que foi dita anteriormente. Entendam bem isso, né? Já os operadores argumentativos, eles servem para quê? Para ligar uma oração a outra dentro do período, né? Nos dando uma ideia, por exemplo, de um argumento mais forte. Eu utilizo o quê? Até mesmo, inclusive. Para unir argumentos convergentes. E, também, nem, não, mas também, tanto como, além disso. Para introduzir uma conclusão relacionada ao que foi expresso anteriormente, eu vou usar o portanto, né? Lembre que isso aí foi estudado lá no segundo ano em conjunções, né? Eu uso o quê? O portanto, o logo, o por conseguinte e em decorrência. Quando eu pretendo estabelecer uma comparação, eu uso o mais de que, né? Ou mais que. Menos que ou menos do que. Tão quanto. Quando eu quero introduzir uma justificativa ou explicação relacionada ao que foi dito antes, eu vou usar a expressão já que, pois, uma vez que. Para contrapor o argumento, para fazer uma contraposição com o argumento anterior, né, que aponta para conclusões opostas, eu uso o mas, o porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que e apesar de, né? Tá? Muito bem.
Como evitar a repetição de palavras? Isso aqui é só para uma ajuda. Eu ainda estou tratando ainda de referenciação e operadores argumentativos, gente. Como evitar a repetição de palavras dentro do texto? Um dos maiores erros do aluno na hora de produzir seu texto são as repetições desnecessárias das palavras, tá certo? Então, por exemplo, uma das formas de evitar a repetição de palavras do texto é por meio da substituição, que pode ser feito por intermédio da pronominalização ou por intermédio dos sinônimos, tá? Foi o que eu expliquei anteriormente, substituindo as palavras por pronomes, certo? Ou por intermédio de sinônimos, que foi que eu apresentei para vocês, né? Bom, a substituição ela pode acontecer por meio da pronominalização ou ainda por meio dos sinônimos hiperônimos e hipônimos. Vejam só, a substituição por meio da pronominalização. Nome difícil, Donado. Minha língua não dá. Os pronomes são verdadeiros coringas. Como nós vimos anteriormente, na construção do texto, os pronomes eles são muito úteis. E eu até aconselho, quando possível, você substituir, usar a pronominalização, tá, gente? Veja como essas substituições são feitas. Eu até dei exemplo, né? Substituição com pronomes pessoais. Olha o exemplo. Os anônimos dos manifestantes estavam os ânimos dos manifestantes estavam acirrados, por isso o líder do grupo pediu-lhes que ficassem calmos. Bom, o lhes aí, gente, substitui o quê? O lhes é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Substitui quem? Manifestantes, tá? Manifestantes. Vocês sabem que o pronome lhes, ele sempre são objetos indiretos, né? Então, os ânimos dos manifestantes estavam acirrados, por isso o líder do grupo pediu-lhes que ficassem calmos. O lhes aí substitui manifestantes, tá? E aí nós devemos evitar na nossa construção, bem embaixo aí, ó, os ânimos dos manifestantes estavam acirrados, por isso o líder do grupo pediu aos manifestantes que ficassem calmos. Observe que quando eu repito o nome manifestante duas vezes, né, há uma dissonância aí, na verdade o texto fica feio, né? Tá? Então nós devemos evitar essa repetição desnecessária, né? Nesse caso aí, eu substituo o manifestante pelo pronome, né? A substituição com pronomes demonstrativo. Ele disse ao colega que não o ajudaria mais. Depois disso, romperam as relações. Gente, o disso aí retoma o quê? Ele não retoma um nome só, ele retoma uma ideia. Depois de quê? Depois dele ter dito que não ajudaria mais o colega. O disso se refere ao fato dele dizer que não ajudou, tá? Depois disso, depois desse fato dele, ou seja, depois dele dizer que não ia ajudar mais, eles romperam as relações. Observem aí que o disso, ele não retoma uma palavra, ele retoma uma ideia, tá certo? Qual é a ideia? De que não ia ajudar mais. Nós devemos evitar que tipo de construção? Devemos evitar essa construção aqui, ó. Ele disse ao colega que não o ajudaria mais. Depois de dizer que não o ajudaria mais, romperam as relações. Então, observe que quando eu uso assim, depois disso, eu não preciso repetir, né, a expressão de que não o ajudaria mais. Porque o disso já substitui toda essa ideia, ok? Substituição com pronomes indefinidos. Exemplo, os grevistas compareceram na assembleia e todos foram atendidos pelo secretário de Educação. Tá? Olha só, eu posso substituir o termo anterior aí por um pronome indefinido. Esse todos aí se refere a quem? Se referem aos grevistas, né? Todos foram atendidos. Quem foi que foi atendido? Os grevistas. O que é que eu devo evitar? Eu devo evitar esse tipo de construção. Os grevistas compareceram na Assembleia e os grevistas foram atendidos pelo secretário de Educação. Observe aí que a palavra grevista, repetida duas vezes aí, a frase fica feia, né? Uma construção mal feita. Então, para evitar essa repetição aí, eu uso o quê? Eu uso o processo de referenciação. Viu, gente? Referenciação.
Eu posso trocar também por pronomes adverbiais, né? Por exemplo, o casal de namorados foi ao cinema. E quando chegaram lá, né? A sessão já havia começado. Quando chegaram lá, o lá se refere ao quê? Cinema, certo? Que é um advérbio de lugar. Beleza? Substituição com pronomes relativos, né? Seguiu o conselho dos pais e abandonou a música, que era sua paixão. Né? O que era a paixão dele? A música. Então o que aí substitui o que nós vamos chamar de antecedente, tá? Quando nós usamos o pronome relativo, vocês sabem que o pronome relativo ele sempre se refere a um termo antecedente, né? Então, nós devemos evitar a seguinte construção. Seguiu o conselho dos pais e abandonou a música. A música era a sua grande paixão. Então, quando eu uso o que aí, né, o pronome relativo, ele já automaticamente se refere à música, né, que é o termo que nós vamos chamar de antecedente. A substituição com pronomes numerais. Olha só. Pai e filho viajaram para a Europa. Os dois estavam ansiosos para conhecer o velho continente. Ao invés de eu repetir de novo pai e filho, eu usei um pronome numeral, que é os dois, né? Então eu devo evitar construção tipo essa aqui, ó. Pai e filho viajaram para a Europa. Pai e filho estavam ansiosos para conhecer o continente. Tá certo? Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Respondam a atividade que eu vou colocar no portal e assistam a aula e prestem atenção. Assistam quantas vezes vocês acharem necessário para vocês entenderem. Esse slide eu também vou postar lá para vocês observarem a explicação, tá certo? Grande abraço e até a próxima aula.